O Parlamento Europeu aprovou esta semana, por larga maioria, a criação de uma taxa sobre as transações financeiras. O objetivo desta taxa de 0,1% sobre ações e obrigações é combater a evasão fiscal. As estimativas do Parlamento Europeu apontam para que possa gerar 60 mil milhões de euros. Marisa Matias, bom dia. Que importância tem a aprovação desta taxa? Bom dia. A aprovação desta taxa tem uma importância enorme. Nós vivemos numa situação de crise gravíssima na Europa e todos sabemos quem é que tem estado a pagar essa crise e tem sido sobretudo os de baixo, os trabalhadores, os pensionistas. Em países como em Portugal isso é por demais evidente e, portanto, têm sido aplicadas medidas de austeridade para que se responda supostamente a esta crise, e a aprovação de uma taxa sobre as transações financeiras é finalmente, ao fim de 4 anos, um sinal de que aqueles que provocaram a crise e que estiveram na origem daquilo que foi a sua amplitude, os mercados financeiros especulativos, começam a ter também um papel a dizer nesta matéria. Ou seja, é fundamental. O que esta taxa vai fazer é com que a especulação e com que todas as transações que se passam em bolsa, apesar de serem taxadas no nível mínimo, muito baixo, digamos que a taxa não é muito elevada, fazem render um montante que é um montante muito superior àquele que quaisquer pacotes, venham 1000 pacotes de austeridade, conseguem fazer render. E na realidade é muito importante, porque o que nós assistimos nestes 4 anos foi que os mercados financeiros saíram praticamente ou totalmente intocados, para não dizer até reforçados, com uma crise que pediu tantos sacrifícios a tantas pessoas, e em Portugal nós sabemos muito bem disto. E não só saíram intocados, como assistimos a um efeito ainda mais perverso, que foi uma transferência direta dos bolsos dos cidadãos para os mercados financeiros especulativos. E é por isso um sinal muito importante. O projeto que aqui foi apresentado não é um projeto perfeito, tem algumas lacunas. Também não temos a ilusão de dizer que se trata da medida que vai resolver o problema da especulação por si mesmo. Há outras medidas adicionais que lhe têm que ser associadas, mas seja como for, é um sinal político muito importante. Agora, a partir da aprovação do Parlamento, esta medida e esta proposta legislativa terá que passar para os governos. Os governos terão que decidir neste momento de que lado é que ficam, se ficam do lado dos mercados financeiros, como têm estado até agora, se ficam do lado das pessoas e se começam finalmente a abrir janelas de possibilidade de criar fundos e de obter fundos para investir em crescimento e em criação de emprego, que é verdadeiramente as necessidades que temos neste momento. E até aqui não temos tido outra resposta senão a austeridade. E por isso é muito importante, numa semana como esta, em que tivemos tão más notícias, e ainda esta semana também Pedro Passos Coelho, no final da Cimeira Informal, referia que eurobonds, as obrigações públicas da dívida, a emissão pública e conjunta, não é uma medida para agora, é para depois, porque não vai resolver nada, e atira para as calendas gregas aquilo que seria uma medida essencial para combater a crise. Na mesma semana, aliás, em que a OCDE diz que Portugal terá que adotar muito mais medidas de austeridade se quer cumprir aquilo que foi que foram as metas definidas, as metas orçamentais definidas pela Troika, em semanas com notícias como estas, que parecem que são só más notícias, alguma das medidas tocar naquilo que é o centro, que é o capital financeiro, que são os mercados que têm governado sem ter sido eleitos, e pôr do lado da democracia e da solidariedade é mesmo muito importante. E nós esperamos que os governos fiquem à altura das pessoas e que, em vez de continuarem a pedir desculpas aos mercados, peçam desculpas às pessoas, se retratem e comecem a ir cobrar à especulação aquilo que têm tirado e cobrado em impostos excessivos aos cidadãos.